Para quem está chegando agora, eu gostaria aqui de lembrar que eu estou com duas pessoas que estão vivendo a pandemia, assim como todos vocês, obviamente. Uma é a Elis Rocha, que é Relações Exteriores em Nova York. Ela é cerimonialista também, trabalhou aqui muito tempo em São Paulo, no Sinduscom. Eu a conheço desse período, na época em que trabalhávamos juntos com um cerimonial, mas hoje ela vive em Nova York e está vivendo a pandemia, o momento da regressão da pandemia lá, que os números caíram bastante. E também estou aqui conversando com a Keila Silva, que é jornalista, coordenadora da assessoria de imprensa do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E vamos lá, eu quero fazer essa primeira pergunta, Keila. A gente está vivendo esse momento de pandemia. Como é que você está enxergando essa situação crítica em que o Hospital do Servidor Público Estadual está passando? Porque eles estão já recebendo um número muito crítico aí de pessoas dentro da UTI também, atendendo os casos. Não está diferente de muitos outros hospitais aqui no estado de São Paulo. Qual é a sua visão nesse momento sobre esta situação, principalmente com relação à sociedade, né? Você acha que as pessoas estão tendo consciência ou ainda não caiu a ficha? Vamos lá, eu acho que a internet está um pouquinho lenta. Eu vou aqui para a primeira pergunta, então, para você, Elis, porque Sim. Às vezes dá uma caída aqui. Keila, você está ouvindo a gente? Está sem som. Eu acho que está sem som aqui. Se você conseguir, troca o pacote de dados, aliás, se você estiver no Wi-Fi, vai para o pacote de dados, porque às vezes pode ser melhor. Elis, conta para a gente como é que está aí em Nova York. Vocês estão vivendo um momento diferente agora. Vocês estiveram num pico aí muito grande alguns meses atrás. E agora, essa semana, inclusive, o número de casos está caindo. E vocês já estão vivendo aí um afrouxamento. Conta como é que está sendo essa nova realidade em Nova York. Do dia a dia. No dia a dia. O que eu posso falar é do meu dia a dia. Os números começaram a reduzir, sim. Isso já reflete com a reabertura dos restaurantes na parte... Porque antes estava só funcionando na parte externa, né? Horário reduzido até as 9 da noite só. E a grande maioria só para delivery, só para entrega. E agora foi postergado o horário até as 11 da noite. E também foi reaberto as áreas interiores, mas com um número reduzido. A gente pode ver também pela a quantidade de pessoas nos transportes públicos, até mesmo nas ruas. Então, eu não sei te falar dados exatos, mas pela movimentação da cidade aos pouquinhos voltando ao normal, né, dá para ver que o impacto, a redução dos números caiu bastante, graças a Deus. Que bom, vocês estavam vivendo aí momentos bastante tensos também, momentos esses que provavelmente são os que a gente que estamos vivendo agora. Deixa eu chamar aqui a Keila, porque eu acho que ela caiu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Elis, sobre essa situação, porque em muitos momentos eu vi, inclusive, você postando, andando sozinha por Nova York, praticamente. Dava para tirar uma foto assim muito interessante, várias fotos você já tirou, em que você estava sozinha na rua, que era algo assim inusitado, porque Nova York é aquele formigueiro, não é verdade? Uma das cidades mais movimentadas do mundo. Como é que você sentiu, viveu esse momento aí, até porque você está morando sozinha em Nova York? Olha, eu cheguei em Nova York há 2 anos e meio atrás, quando estava tudo normal. Então, andar na Times Square, que é a avenida principal, e a Park Avenue, que é uma das mais movimentadas da cidade, com trânsito caótico, e de repente eu estar lá andando na rua sozinha. Bom e ruim. Bom porque eu fui uma das poucas, né, que graças a Deus eu permaneci trabalhando, continuei trabalhando, então
eu tinha que usar o transporte público de qualquer forma, que reduziu, né? Foi tudo, tinha pouquíssimas pessoas na rua, acho que dava para ver quando eu fazia meus stories. Isso para mim foi uma experiência incrível. Eu senti medo? Um pouco, mas é bom você sentir a realidade, porque aí ficava aquela coisa, não, onde as pessoas era muito dividido, faz quarentena, não faz quarentena. Eu não fiz quarentena, eu trabalhei todos os dias, mas todos os dias eu tomava todas as medidas cabíveis de luva, de máscara, de não chegar perto das pessoas. Então, assim, é muito relativo isso. Mas também eu ia pegar Covid de quem na rua? Não tinha ninguém na rua. Então, É foi uma verdade. experiência incrível que amanhã eu vou contar para os meus filhos, meus netos. E eu vi tudo muito de perto. O antes, o durante e agora o depois que está melhorando. Que bom, né? Que bom. Keila, eu tinha feito uma pergunta para você a respeito de como está a sua visão a respeito desse momento crítico que os hospitais estão vivendo, e principalmente e especialmente em relação ao Hospital do Servidor Público Estadual. Você enxerga que talvez as pessoas ainda não estejam se tocado, não tenham se tocado a respeito do momento da pandemia aqui, sobre essa segunda onda, esse pico. Como é que você está vendo tudo isso? Ou não, você acha que é tranquilo, enfim, que as pessoas tenham consciência, mas talvez seja o rápido contágio dessa segunda onda? Qual que é a sua visão como jornalista, Keila? Olha, primeiro respondendo a pergunta em relação à situação do servidor estadual, a gente pode dizer que a gente chegou no momento mais crítico da pandemia. E o Hospital do Servidor, ele é só um reflexo dos demais hospitais do Brasil e do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, isso também acaba respondendo a sua outra pergunta, que é por que a gente chegou a esse ponto? A gente chegou a esse ponto porque, de fato, na minha opinião, houve um relaxamento das pessoas. E esse relaxamento ele é devido a uma grande onda de desinformação, uma grande confusão, e também a gente está vivendo um outro momento que os especialistas, né, os infectologistas, o comitê que coordena todos os trabalhos, né, de atendimento à Covid no estado de São Paulo, já declarou que nós estamos vivendo hoje uma mutação do vírus, onde ainda não se pode afirmar com toda certeza, mas se pode observar que ele tem uma certa agressividade. Então, além disso, no início da pandemia, nós tínhamos um perfil que era um perfil de mais idosos, e hoje a gente tem um perfil de pessoas mais jovens, né, chegando graves. Um outro aspecto também que eu queria colocar aqui para vocês, que o grande desafio dos médicos é a imprevisibilidade da doença. A cada dia, um médico senta e conta para a gente, e para a gente, como jornalista do hospital, né? Ou seja, a gente está no centro do furacão. É angustiante ver que a cada dia um novo sintoma pode ser Covid.
né? Então não dá tempo de avisar. Então a única coisa que a comunicação, os jornais, os especialistas podem tentar fazer é conscientizar para que as pessoas tomem os cuidados e respeitem o isolamento social, né? Então, na minha opinião, a população não se deu conta da gravidade da pandemia. A população ainda está subestimando a situação. Por quê? Por alguns fatores que a gente acredita. Porque a Covid, ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes idades. E não tem explicação para isso. A medicina ainda não consegue explicar por que um idoso de 90 anos ele consegue sair, né, de uma alta e um jovem vem a falecer, sofre sequelas como são. De fato, é uma doença que ainda está vivendo aí algo que a gente precisa descobrir, não é verdade, Keila? Eu não sei se todos estão ouvindo. Vocês estão ouvindo, Keila? Porque para mim está parando um pouquinho e está tendo um pouco de falha. Você está ouvindo, Elis? Eu estou ouvindo, mas com falha também. Eu acredito que o mesmo problema técnico está com você. Não, com você eu estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo ouvir a Keila. Não, só a Keila. Você, para mim, está perfeito. A Keila, eu acredito que é o mesmo problema que eu estou vendo para você também. Estão falando que está faltando o áudio dela, travando. Assim, para mim também, Fernando. Que bonitinho. Keila, eu vou pedir, se você conseguir ir para algum outro ponto da sua casa, que você consiga, né, ficar perto de uma janela, talvez tenha uma boa internet. Mas vamos lá, então, eu vou continuar aqui, daqui a pouco a gente chama novamente a Keila, porque a gente está tendo algumas falhas aqui da internet, mas, Elisângela, tem uma pergunta aqui que a Vanessa Ruiz, ela fez a respeito sobre como está a vacinação aí em Nova York. Ela está acontecendo de maneira satisfatória, as pessoas estão respeitando aí a questão da faixa etária. Como está sendo feito tudo isso? Sim, as pessoas estão respeitando, sim, e eu tenho algumas amigas que trabalham com criança e com pessoas idosas que já se vacinaram. Eu tenho pessoas próximas que já, inclusive, tiveram a segunda dose. Eu estou quase lá, graças a Deus, isso me deixa muito feliz. E é que eu estou deixando para aqueles que realmente mais precisam, não que eu não precise, eu preciso, mas eu tenho pessoas próximas que já tomaram e isso me deixa muito mais. Como é que foi organizado? Foi organizado aí pela idade, por necessidade da profissão? Como que foi organizado aí, Elis? Keila, se você conseguir, aproveitando aqui, enquanto eu estou fazendo essa pergunta para a Elis, se você conseguir ir para algum local, talvez, da sua casa, que tenha uma janela, às vezes isso facilita muito a conexão da internet, porque esse ponto que você está falhando bastante. E aí o pessoal não está conseguindo ouvir direito, nem eu também estou conseguindo te ouvir. Talvez isso ajude. Fala, Elis, como é que está essa questão da vacinação aí em Nova York? Aqui eu acho que basicamente está seguindo a mesma coisa que o Brasil, mas um pouco mais avançado, né? Pelos idosos, pessoas públicas, quem trabalha com criança, policiais, bombeiros e etc. Então, toda essa galera já foi, eu acredito porque já entrou já entrou nas pessoas mais novas, mas que trabalham
com profissões especiais com criança, como eu já falei antes. Então, acredito eu que, se não todos, a maior parte dessas pessoas do grupo de risco e dos principais já tiveram, sim, a vacinação. E eu estou quase lá. Thank you, God. Que bom, que bom. Isso é muito bom, né? A gente aqui ainda está entrando aqui para o público de 70 e 78, 79. Então, a gente ainda vai esperar aqui bastante. Eu quero dar uma boa noite aqui para quem está acompanhando aqui com a gente. O Antônio Escoutro, a Rocha Juliana, o Pojex, Mateuzinho, Alain, a Tarsila 80, o Dom Iglesias Júnior, a Vanessa Ruiz, maravilhosa, a Tereza Souza também, a Flá Fernandes, né? Fabrício Rocha também. Que lindo. Flá é meu amigo. Tanta Obrigada. gente. Minha família está em peso também. Ai, que bom. O Richard, que é da Protótipo Filme, logo vou entrevistar ele. Ele é um querido também, um grande produtor, um artista ele. O Wesington, o RC, Gustavo também, muita gente acompanhando o Bruno Negrão. E, pessoal, aqueles que também estão acompanhando conosco no YouTube, eu quero agradecer. Vamos lá e vamos tentar chamar novamente aqui a Keila. Você acha, Elis, que a população aí, ela criou, de fato, uma consciência, então, para que essa situação tivesse uma regressão aí? E talvez a questão da mudança do governo, sim, você acha que isso influenciou? Não tenha dúvida, diretamente. Não só a população, né, mas também como o governo, as fiscalizações. Por exemplo, eu não presenciei, mas eu já vi casos de pessoas que, sem o uso da máscara na rua, tomou multa. Eu moro próximo de um parque, tem fiscalização no parque, sim. Agora um pouco mais ameno, mas antes estava aglomerado, tinha policial, sim. Então, além da fiscalização, teve uma conscientização das pessoas e isso ajudou diretamente para a redução dos casos, não tenha dúvida. Certo, certo. E também vocês tiveram aí a mudança de governo, né? Vocês estavam vivendo aí o governo Trump e agora o governo do Biden. Você sente que também houve uma influência aí, um estímulo talvez até para um policiamento maior, para que houvesse essa avaliação em cima da população, sempre essa fiscalização, ou não? No governo anterior era muita coisa, né? Era um mix de muita coisa. Além da pressão política, tinha as questões, teve também, nós tivemos também a questão das manifestações, tudo junto. Então, era uma montanha-russa de emoções, de comportamentos. Então, misturou tudo. A gente não sabia mais o que estava acontecendo. Isso, governo federal. O governo de Nova York, por ser de partido oposto, ele era um pouco mais... Ele estava mais... ele tomou mais medidas, então tinha um pouco uma questão política de um não concordar, o outro... Acho Sim. que você me entende o que eu quero dizer. Então, Nova York... as medidas de Nova York foi diferente de outros estados, sim, por conta da questão do governo estadual, que era oposto ao Trump. E agora a gente tem governo federal e governo estadual na mesma linha partidária. Então, acredito que isso também ajudou bastante, embora nós tenhamos apenas 2 meses de governo, menos até. Mas isso ajudou não só por a questão de fiscalização, mas... as pessoas, a energia mudou, isso independente de partido político. Então, isso eu acho que ajuda muito em questão do dia a dia até das pessoas, e com a diminuição dos números, né, reabriu alguns restaurantes, então as pessoas começaram a ter seus trabalhos de volta e aos pouquinhos as coisas estão começando a voltar. Não ainda 100%, digamos que 70%, mas graças a Deus a atmosfera da cidade está um pouco melhor.
as pessoas... Não tá tão vazia quanto antes, quando você andava sozinho e publicava aqueles stories, né? Não, graças a Deus, porque era assustador. Então, o que nós víamos na rua era pouquíssimas pessoas, entregadores, né, de comida, porque embora o mundo pare, mas alguém precisa comer, né? São os deliveries. Aliás, estão de parabéns. Eu tenho muitos amigos aqui em Nova York que perderam seus trabalhos, mas que na quarentena tiveram que se virar e entregaram comida. Então, palmas para todos eles. Não foi fácil, né? Tá na rua todos os dias, porque embora eu saísse de casa todos os dias, saí de casa todos os dias para trabalhar, mas eu trabalhava num lugar seguro, num lugar fechado. Né? Quem está na rua está muito mais exposto não só ao vírus, mas perigo, acidente, etc. Então, eu quero deixar uma homenagem, um abraço super especial para os meus amigos aqui de Nova York. Alguns já até saíram daqui. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram e pela colaboração que vocês tiveram diretamente na pandemia. Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem que valorizar o trabalho aí de quem esteve no front, literalmente. Com certeza. Não só nos hospitais. Da saúde. Exato. Exatamente, mas no dia a dia. Keila, a sua internet está maravilhosa agora. Você está linda, maravilhosa, iluminada. Keila, fala pra gente, conta um pouco pra gente como é que você está sentindo a questão da pressão dos médicos, porque você lida, médicos, enfermeiros, enfim, dos profissionais, a situação realmente está tensa lá dentro, e como é que você vê essa situação? Como que eles estão lidando, porque é uma segunda onda, vamos dizer, né? A gente teve aí a primeira onda, onde tudo era muito desconhecido, não que ainda não seja, mas a gente já conhece, principalmente os profissionais, um pouco mais do comportamento desse vírus, e eles estão muito preocupados ainda, os médicos, os profissionais, enfermeiros, assistentes de enfermagem, mas como é que está sendo essa sua visão a respeito do trabalho deles em meio a essa tensão? Olha, o que mais me impressiona em relação aos profissionais é que, apesar deles estarem exaustos, cansados, eles têm uma garra, eles têm uma força que é formidável, formidável. Vou mandar um abraço até para ele, para o doutor Ederlon, que é o chefe da UTI do Hospital do Servidor. E eu, na intenção de falar uma palavra para encorajá-lo, ele olhou para mim e falou assim: "Você tá bem, Keila?" E eu falei assim: "Doutor, já. Eles são formidáveis. Eu não sei descrever para vocês a força, de onde eles tiram essa força, porque eles estão extremamente cansados. E é o momento que chega um paciente, é uma novidade aos sintomas, é uma novidade em relação ao tratamento, do que fazer com o paciente, de como tratá-lo. E não eles é tudo prontamente igual, estão ali. Keila. Não é tudo igual. O que talvez, eu não sei quem é que está acompanhando essa live, eu não sei se são pessoas que acreditam ou não na gravidade do problema, mas se eu pudesse pedir alguma coisa, né, de alguma forma, para que as pessoas, elas realmente conversassem com seus colegas de trabalho, com as pessoas do seu entorno, com os seus vizinhos, para que eles realmente entendam que não é uma invenção, que é grave. O que acontece? Nós temos uma doença que ela... é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. É uma doença onde ela tem, sim, uma baixa letalidade, ou seja, não é todo mundo que morre da doença. Então, as pessoas ficam com uma falsa sensação de que comigo não vai acontecer. Isso é verdade. Só que não existe uma situação que você possa prever. Se você conseguisse prever, nenhum país do mundo estaria passando por isso. Não seria necessário isso. Não estaria acontecendo essa lotação nas UTIs, nas enfermarias, né?
Uma outra informação muito importante. Estamos falando muito de vacina. É o momento da vacinação, ok, muito importante. Mas a pandemia não acabou porque a vacina chegou. Exatamente. Talvez exista reforçar isso, relembrar isso. E talvez exista uma falsa sensação. A vacina chegou, logo eu vou me vacinar e isso tudo vai voltar ao normal. Você está com um pensamento errado se você pensa assim. Infelizmente, a gente não tem a vontade política do governo federal para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Isso eu não estou falando sobre partido A, partido B, nós estamos falando sobre SUS. Nós estamos falando sobre a capacidade que o SUS tem e não foi aproveitada como ela merece para que não precisássemos chegar a esse ponto, né? Então, o momento agora é de muita alerta, né? Nas próximas semanas, eu diria que 2, 3 semanas, o Brasil ele vai assistir, ele vai acompanhar a pior fase da pandemia da história aqui do Brasil. É muito duro. Eu ouvindo a Elis falar de como ela está vivendo já, dos resultados acontecendo, como Nova York já virando um pouquinho melhor, já está com uma outra sensação. E olha, aqui demorar. Aqui vai demorar porque as pessoas ainda estão aglomerando, as pessoas ainda estão fazendo festas de aniversário, festas de carnaval, jantares. Gente, por favor, não coloquem a família e os amigos de vocês em risco. É muito sério. Não é uma invenção da imprensa, não é uma invenção política. As pessoas de fato estão adoecendo, estão ficando graves, estão saindo sem conseguir andar, estão saindo de alta com os membros amputados, pernas, pés amputados. As pessoas não estão conseguindo respirar como antes, dependendo de cilindros de oxigênio, né? Porque a gente fala muito, né, das mortes, sim. Já vai para quase 260 mil mortes no país. Mas as pessoas esquecem de falar da imensidão dos casos sequelados que essa doença já deixou. Então, eu vejo, assim, eu enxergo as pessoas subestimando a pandemia, né? Eu não sei para quem que eu estou falando agora aqui na sua live, Simone, mas eu gostaria realmente de fazer um apelo, de aproveitar esse espaço para fazer um apelo para que, por favor, vocês realmente avisem que, de fato, a pandemia é real, não acabou, a vacina ainda não vai chegar, e enquanto ela não chegar, nós precisamos obedecer às orientações das autoridades sanitárias, dos especialistas, dos infectologistas. É fundamental não subestimarmos essa doença, nem para idosos e nem para jovens. E é um momento que eu falei, né, de muita exaustão de trabalho, né? Não só os médicos, né? A Vanessa Ruiz aqui, que também trabalha na Secretaria da Saúde, ela está falando aqui ontem e hoje na coletiva, já foi apontada gravidade nas próximas 2 semanas. Isso mesmo. Sim, sim. As autoridades já estão falando isso todos os dias e parece que a população não entendeu. Se é uma sensação de comigo não vai acontecer, ou de será que está tão muito grave? É verdade. Para quem está chegando agora, eu estou conversando aqui com a Elisângela Rocha, que é
Relações Exteriores em Nova York, cerimonialista também, uma grande amiga. Também estou conversando com a Keila Silva, jornalista, coordenadora da assessoria de imprensa do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E eu quero aqui agradecer a Vanessa Ruiz também. A San Elisa, ela diz assim, a San Elisa, ela fala, queria que o mundo pudesse ouvir o seu apelo, Keila, a população precisa colaborar. A Vanessa Ruiz, ela menciona aqui, e é uma loucura em um país em que os pesquisadores, os funcionários públicos e o SUS sempre foram renegados. É verdade. Aqui a Nath Barbosa fala assim, é loteria e somos péssimos jogadores nessa situação. A Valéria Marnelotti, é isso? Ela fala, alguns hospitais fecharam para atendimento aqui em São Paulo por falta de leitos de UTI. Uma enfermeira amiga minha relatou. São muitos os casos aqui que as pessoas estão mencionando. Eu queria fazer aqui, só relembrar, eu mencionei aqui sobre a campanha de vacinação de São Paulo. A Vanessa Ruiz aqui confirmou comigo, ela que é da Secretaria de Estado da Saúde, a campanha que começou hoje é de 77 anos a 79 anos. Elis, me fala um pouquinho, você acha então que as pessoas aí em Nova York, elas entenderam o recado, elas estão cumprindo e vocês estão caminhando aí por boas veredas neste momento e o que você percebe? Que a situação vai de fato agora melhorar, porque está todo mundo também vacinado, ou quais foram as outras recomendações que vocês receberam ainda para não se aglomerar, mesmo tendo sido vacinados? Como é que foi tudo isso? E como é que você acha que agora vai se portar? Vendo no seu dia a dia, eu não estou fazendo essa live para falar de números, viu, pessoal? Porque Sim. Falar de números, vocês ligam a televisão, bem na internet, a gente está falando aqui, fazendo essa live para conversar mesmo, para a gente saber como é que está sendo o dia a dia das pessoas. No caso aqui da Elis, que está vivendo em Nova York, da Keila, que está vivendo o momento lá dentro do hospital, né? E como é que você acha que vai virar essa situação aí em Nova York, Elis? Olha, eu acredito que nenhuma pandemia passa tão rápido assim. Eu acho que isso vai demorar, vai se estender por mais alguns meses, mas como já falei anteriormente, os números reduziram sim, e dá para a gente ver pela atmosfera da cidade, alguns restaurantes reabrindo. Isso não quer dizer que vai, né, que vai tudo reabrir, que a gente... Não, o distanciamento social continua, as pessoas 100% usa máscara, se você não usar, você não entra em nenhum lugar. Tem fiscalização, policiamento no metrô, sim. Os transportes públicos estão um pouquinho mais, né, porque as coisas estão começando a voltar, mas ainda tem aquela preocupação de você manter o distanciamento, sim. Né, a limpeza dos transportes públicos foi redobrado, isso continua. Aliás, eu nunca vi o metrô de Nova York tão limpo, que se comparar ao de São Paulo, não tem nada a ver, né? O São Paulo olha, gente, uma das coisas boas que nós temos em São Paulo é a limpeza do nosso metrô, é maravilhoso. Pena que tem poucas linhas. O que mais que eu posso falar? E é isso, supermercado, bares, restaurantes, parque. Então, é obrigatório, sim, continuarmos com o distanciamento social, e tem fiscalização, sim, graças a Deus eu nunca fui multada, mas eu conheço pessoas que já tomaram uma multa e bem salgada quanto a isso. Então, assim... Tá em quanto? Qual que é o valor, mais ou menos, médio das multas? Olha, me falaram que é acima de $500. Se for converter para o real, é uma boa grana. Então, dá quase R$2.000. Dá quase R$2.000. Mas isso não é um valor exato, né? Isso foram coisas que me falaram, eu não sei se isso é real. Eu sei que é real, sim, tem a questão de multa. E também tem a questão de, né, além da fiscalização, tem a questão da conscientização. Não é porque eu moro fora que eu vou falar, o brasileiro tem menos consciência do que as pessoas que moram fora, mas a gente gosta de uma festinha no Brasil, as coisas são mais, né, as pessoas são mais calorosas, tão sociáveis. São mais sociáveis, então eu acho que por conta disso também
demorou um pouco, ou ainda está demorando a ficha das pessoas aí caírem e ver, porque eu acompanho, né, stories, eu não vejo muita TV, mas eu acompanho Carnaval, Rio de Janeiro, Búzios, que eu tenho amigos que moram lá. Só não teve o sambódromo aberto, mas teve todo mundo na rua. Então, isso é uma questão, não tem governo que consiga impedir isso, se a consciência não está em você. Eu trabalho todos os dias, saio de casa todos os dias, mas todos os dias eu tomo todas as medidas cabíveis para que eu não me contamine e também não possa passar isso adiante para outras pessoas. Então, eu acho que a consciência está dentro de cada um, né? Que nós tenhamos sim, a gente precisa, é obrigatório cada um fazer a sua parte, como a Keila falou. Ela vivencia isso mais de perto, porque ela trabalha em um hospital, e eu estou na rua todos os dias. Então, acho que é muito, a sua visão, Keila, é muito mais aguçada do que a minha, porque você está lá vendo o sofrimento das pessoas. Eu estou na rua vendo as medidas, né, o que cada um pode fazer para que você continue se protegendo e protegendo o próximo, porque não é só você. Você tem que fazer por você, pelas pessoas que você ama, e por todo mundo, porque senão isso vai acabar um dia, mas vai demorar muito mais do que deveria, se nós não tivermos consciência da gravidade do que está acontecendo. Sim. Aqui eu tenho um comentário do Tiro Rodrigues, é isso? IG. Ele fala que a multa de não uso da máscara é de $50, mas o reincidente pode chegar a $600. É isso realmente, mesmo, a multa é Tiane salgada. É minha amiga. Oi, Ti. Obrigada por estar assistindo. Ti Rodrigues. Tiane. É a Tiane. Obrigada, Tiane, pela informação. É isso mesmo. Espero que você não tenha sido a pessoa que levou a multa. Não, não também... foi. Não foi. Ela está só sabendo, relatando. Então, tá bom, pessoal. Isso é muito importante e talvez, às vezes, a falta dessa multa é que pode aí causar esse afrouxamento das pessoas, né, Keila? Você estava falando aí sobre essa importância da gente fazer exatamente essa conscientização entre os nossos amigos, entre os nossos familiares. Tem gente até que se incomoda, né? Fala, nossa, olha você de novo com esse papo, não aguento mais, não fala mais, eu não aguento mais. Então a gente vira o chato de galocha muitas vezes, né? Aquela pessoa que está lá só para falar. E até vou fazer um comentário aqui que o pessoal dá muita risada, né? Às vezes eu acabo viajando a trabalho e nesse momento de pandemia eu carrego vários borrifadores. Alguns eu deixo na minha mala e outros, por exemplo, eu vou entrar num restaurante, eu levo o borrifador de álcool líquido e vou borrifando que eu vou comer, o talher, o prato, até a mesa, né? Vou fazendo toda uma limpeza. Outro dia até deram risada de mim num restaurante aqui em São Paulo. Os garçons se debruçaram assim no balcão e começaram a rir, literalmente, acho que do que eu estava fazendo. Mas eu Coisa não de cerimonialista, Simone. Cerimonialista, mas preocupada, porque a gente cuida de precisa. Tudo, se mete em Exatamente. tudo. Pois é. Não, mas eu fui. E aí o motorista sentou na mesa comigo, eu me lembro, né? Aí eu limpei até o prato dele. Ele não sentou de frente para mim, né, comigo, mas ele sentou numa mesa ao lado, fui limpando até a mesa dele. Mas isso, gente, pode parecer uma loucura, mas é uma necessidade que a gente está vivendo. É um novo normal nesse momento. Então, a conscientização, ela vale para a prática do dia a dia. Exatamente. Não é só a gente falar, né? Eu não estou aqui só falando, eu estou falando que a gente precisa praticar, isso precisa estar aí no nosso consciente o tempo todo para que a gente realmente faça valer toda essa situação, porque é literalmente uma corrente, não é verdade, Elis? Você que viveu isso aí, esse pico aí em Nova York, agora está vivendo essa redução, você sabe que isso é uma corrente, é o que a gente precisa viver. Keila, como é que você entende que a gente precisa trabalhar melhor tudo isso com as pessoas? Acho que eu não estou ouvindo. Agora as pessoas têm que agora focar
nos cuidados. Depois fala, tá vendo? Eu, sinceramente, se eu tivesse que focar num assunto, eu focaria nos cuidados. Não falaria tanto de vacina. Exato. Sim, sim. Essa é a minha opinião. Exato. A Vanessa Ruiz, ela fala assim, é um negacionismo geral. Fui em um salão retocar luzes, tinha umas 20 pessoas, ninguém estava de máscara, eu parecia um ET no local. Pois exatamente, Mas sinta um Vanessa, ET, é isso não que você tem está problema. falando. Eu já não ligo mais para pisadas, Isso, né? Isso que você comentou. Não, isso que você comentou sobre ser era chata, eu não ligo de ser chata, não, eu vou ficar falando. E a impressão que eu tenho é que quando... Tá falhando um pouquinho, Keila. Eu vou fazer aqui um comentário, vou passar um comentário do Sidney 8701, que ele fala assim, por que não vacinar os trabalhadores que precisam sair de casa para trazer o pão de cada dia? Assim não corremos o risco para o pessoal que fica em casa, sem contar que os idosos podem ficar em casa. Tem uma corrente realmente de pessoas que comentam isso, né? Algo que eu imagino, Sidney, que os profissionais da área de saúde devam ter analisado, sim, essa questão, mas vamos ter um pouco de paciência, porque as prioridades que foram colocadas provavelmente são de acordo com os números de causas de mortes, né, que ocorreram, provavelmente, né, do número de mortes para as faixas etárias. Eu entendo o que você está dizendo. Vamos lá. Eu queria agradecer aqui a todos que estão participando e acho que a Keila não vai conseguir entrar novamente aqui, que a gente está toda hora tentando chamá-la aqui, mas está bem difícil. Vamos só terminar com essa... que horas são, Elisa, aí para você, nesse fuso horário? Que horas? São 7:08. Eu tô com 2 horas menos que vocês. E você já voltou do trabalho? Sim. Eu vim correndo para você. Que bom, obrigada por você participar aqui. Imagina. Keila, eu que agradeço o convite, Simone, muito obrigada. Elisa, você é demais mesmo. Saudades. A gente vai marcar uma outra live para você falar um pouquinho de como é morar aí em Nova York, não em situação de pandemia, mas com muito prazer. Você morando aí, né? Você mudou totalmente a sua vida, aquilo que você vivia, que você sempre foi uma ótima profissional aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Muito obrigada. E eu sempre admirei o seu trabalho. E você, quando deu essa guinada, falou, eu vou para Nova York, fico muito feliz que você tenha aí conquistado o seu espaço também. Keila, você quer deixar um recado final, alguma impressão final aqui para a gente terminar essa live? Fala um pouquinho para a gente, antes que a internet caia aqui. que minha internet não fez com que eu estava tranquilamente, mas a gente até pode marcar também uma outra oportunidade para alertar cada vez mais, que eu acho que nunca é de menos. Vamos fazer os chatos. É verdade, vamos ser chatos. Poder fazer com que as pessoas realmente entendam. Não tem problema, sabe? Porque o que eu estava falando era quando eu falo da situação, parece... Então, quando eu aviso, quando eu começo a explicar, as pessoas arregalam os olhos e falam, tá acontecendo isso? Eu falo, gente, isso saiu no jornal. Então, assim, eu sei que as pessoas estão cansadas de ver a questão das mortes, a questão dos casos, mas é por meio dos veículos de comunicação que você vai entender a situação que está e como você deve se comportar diante disso. É verdade. E é uma doença coletiva, não é uma doença individual. Sim. Né?
É o mais importante então, eu de acho se que falar, cabe né? muito espaço aqui para a gente continuar falando, porque, como a Elis falou, tão cedo a gente vai ter o fim da pandemia. Infelizmente. Tão cedo, eu vou repetir, tão cedo a gente vai ter o fim da pandemia. Sim. A gente tem que ter consciência deste problema, encarar de frente, tomando os nossos cuidados e sabendo que fazendo isso vira um movimento coletivo onde a gente consegue realmente tentar se proteger. É algo coletivo, não é algo individual. A gente tem que pensar que a minha parte contribui com o todo. Exatamente. Né? Esse Isso mesmo. senso coletivo tem que ser aflorado cada vez mais. Muito bom, obrigada, Keila. Fale um pouquinho agora você, o seu recado final. Elis, você que está diretamente de Nova York. Aí eu diria para a primeira coisa, embora aqui os números dê uma reduzida, continuarmos com as precauções, com os cuidados necessários. Isso me deixa muito feliz, mas isso me entristece muito o cenário do Brasil agora, porque eu quero ir visitar minha família, eu quero ir para as pessoas que eu amo, e eu vejo isso um tanto distante com os números alarmantes que nós vimos agora nos últimos dias e que a Keila acabou de relatar. Infelizmente, isso aperta meu coração. Mas falando do cenário aqui, né, não quero ser repetitiva, mas as coisas estão melhorando, embora está melhorando, a gente tem que continuar tomando todas as medidas necessárias, não só por nós, mas por todas as pessoas que estão à nossa volta, desde o metrô, no parque, aonde quer que seja, e que nós não percamos a esperança de dias melhores sem deixar de fazer a nossa parte. Porque não é só acreditar, é acreditar e fazer. É verdade, é verdade. Pessoal, nós estamos agora alcançando, essa semana provavelmente, o número de 260 mil mortes no Brasil por Covid. Não podemos perder essa batalha. Então, só que isso depende de cada um de vocês, cada um de nós aqui. Então, é todo aquele trabalho, não só fora de casa, dentro de casa, com os nossos queridos, recebendo ou não recebendo visita, sabe, no mercado, indo comprar pão, em qualquer situação, no trabalho, quando a gente entra no trabalho, se você tem que trabalhar num local que tenham outras pessoas, isso, como a Keila bem colocou, como a Elis bem colocou, faz parte de uma corrente, de algo de todos nós. Então, o dia de hoje, né, eu dediquei esta live para que pudéssemos conversar a respeito disso. Pode parecer chato, mas é necessário porque estamos vivendo um momento aí de pico, segunda onda aqui no Brasil. Então, não dá para negar, não dá para não falar a respeito desse tema. Eu nem quis tocar em outro tema no dia de hoje, porque a gente tem que fazer esse trabalho de conversa, de discussão, de debate a respeito do tema. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aqui essa entrevista A3 que eu fiz com a Keila, essa conversa A3 que eu fiz com a Keila, que é jornalista, coordenadora da assessoria de imprensa do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, e também com a Elisângela Rocha, mais conhecida como Elis, que é Relações Exteriores em Nova York, uma grande cerimonialista também, Obrigada. grande amiga. Muito obrigada pela participação de todos vocês que acompanharam. Se vocês não conseguiram acompanhar desde o início, por favor, acessem o canal do IGTV, compartilhem também esta live, porque vocês vão trabalhar assim, desta forma, para a conscientização, para que possamos ter aí uma situação melhor
né, contra a Covid, pessoal, contra a Covid. Essa batalha é nossa. Para vocês que estão acompanhando pelo YouTube também, o meu agradecimento. Se inscreva no canal, sigam-me também, porque vocês ajudam a construir este canal de debate do Conversa Aberta. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite, Elisângela. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada por acompanhar. Até mais, Simone. Até a próxima. Até mais.